O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Como se encontra a saúde bucal de Ouro Preto? Como funciona e como se sustenta a Fundação Sorria, talvez um dos trabalhos mais interessantes desses meus 5 anos de Universidade Federal aqui na cidade e que eu vejo a sua atuação. Para dar conta disso, nós temos aqui Aloysio Fortes Drummond, que é o fundador da Fundação Sorria, é dentista de formação, no nosso programa o FOP Entrevista de hoje, que tem a produção da Eliane Santos e Tatiana Mota, a supervisão técnica do Cimei Gonderim e Danilo Nonato, com a direção geral de rádio jornalismo do Chico Dyer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e o nosso FOP Entrevista sobre saúde bucal em Ouro Preto está começando. Aloysio, antes de mais nada, muito obrigado, tá, pela tua presença. E começando pelo começo, quer dizer, eu sei que você é dentista de formação, mas até aí não significa que você se sentisse impelido a uma empreitada dessa. Então, como começou? Qual é a origem? Qual foi esse germe inicial que deu o pontapé para a criação da Fundação Sorria? E muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Marcelo, sou eu que agradeço. É uma honra estar aqui na rádio UFOP FM, que é uma rádio que eu ouço cotidianamente, pela qualidade musical que ela oferece, já que nós estamos vivendo um tempo assim sem ser muito rude, muito perverso. Estamos vivendo assim um tempo de muita mediocridade musical, a música muito comercial, né? Então na Rádio FOP você relembra dos bons momentos da MPB e é uma rádio que eu ouço muito. Então é uma honra para mim estar aqui e é uma história que eu vou te contar assim com o maior orgulho e com a maior descontração, porque tudo na vida é baseado em ideologia mesmo, em crença. E eu sou dentista, sou a 5ª geração de dentistas, minha filha a 6ª, o meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, eu tive a felicidade de ter nascido numa família, num berço bem fecundo, em que os exemplos de vida me conduziram a tomar essa postura muito mais em relação à minha formação acadêmica em escola pública. Eu estudei em escola pública, então por um dever de consciência, eu durante o meu período de academia, eu fui fazendo as minhas reflexões de que eu teria que dar um retorno por tudo aquilo que tinha recebido. Por um dever de consciência, eu me formei na UFMG em 1972. Tão logo eu tivesse condições financeiras satisfatórias, eu daria o meu retorno, ou seja, eu passaria a assistir, né, odontologicamente falando, aquelas populações de periferia, aquelas populações mais carentes, porque o padrão de atendimento aqui há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, era precaríssimo, como ainda ainda, né? Na área de saúde tem melhorado alguns setores, mas na parte odontológica, na parte de assistência odontológica, era precaríssimo. Nós tínhamos aqui em Ouro Preto postos de saúde incompatíveis com a dignidade humana, sem nenhum rigor de asepsia, de esterilização, e os profissionais trabalhavam desmotivados. Tínhamos uma Kombi com um consultório itinerante que distribuía a assistência no seguinte padrão, no seguinte paradigma: quanto mais dente removermos, mutilarmos, menos problemas teremos. E aquilo me trazia uma indignação muito grande, porque
o recurso era pouco direcionado para assistência. E, além de ter pouco recurso, você não oferecia nenhuma condição para que o profissional, mesmo aquele número limitado de profissionais, fizesse um atendimento, traduzindo em dignidade, um pouco de dignidade, para aquelas pessoas mais pobres. E eu tive a felicidade de participar da estruturação, da formação curricular do curso de odontologia da PUC, em que profissionais com uma base ideológica forte, eles construíram um curso que tinha uma grade curricular voltada para a realidade nossa, a realidade brasileira, fazer uma odontologia voltada para a nossa realidade. E eu participei da formação desse curso, fui convidado na época para participar do corpo docente, e lá eu alicercei os meus fundamentos para desenvolver um trabalho aqui em Ouro Preto que pudesse mudar esse paradigma. E você sabe perfeitamente, inclusive eu uso muito isso no meu monólogo, eu também faço teatro, que a vida é sonho mesmo. A vida é feita da substância do sonho, né? E eu tinha esse sonho de implementar mesmo um trabalho aqui que pelo menos contagiasse o poder público para que ele mudasse o paradigma dele em relação à assistência. E daí foi a semente que nasceu, na época, o Projeto Sorri, uma coisa modesta, incipiente, aproveitamos uma creche Casulo Noêmia Veloso, que tinha lá em cima na Santa Efigênia, e com 143 crianças extremamente pobres, e aquelas crianças eram jogadas lá nessa creche, e nós então pegamos aquilo ali como um projeto piloto, de aproveitar a condição humana no seu estágio mais precário, para a gente começar a desenvolver um trabalho, porque é fácil, a natureza é maravilhosa, a natureza é sábia, né? O Criador fez as coisas muito bem feitas. É muito fácil você manter uma dentição, desde que você comece a empregar as ferramentas necessárias, né? As ferramentas usuais para que você assim o faça. Mas só se interrompendo, isso aí vou querer aprofundar com você essa parte agora, mas eu queria insistir ainda no momento da criação da Fundação Sorria. E, aliás, e só aproveitando para uma citação aqui, que você abriu a sua fala comentando sobre a música. Então podemos dedicar o nosso programa hoje ao Ginga, que é o grande violonista Ginga, que é dentista. Isso. E ao protético Assis Valente, né? Valente. Grande compositor da música popular brasileira, né? Enfim, então aos dois será dedicado o nosso programa de hoje. Mas voltando aqui, você colocou essa questão ideológica que é extraordinário, quer dizer, no momento em que você é aluno de uma universidade pública e você se sente como compelido a pagar por aquilo, quer dizer, que as pessoas, isso é uma coisa, Luísio, rara de a gente encontrar, na medida em que as pessoas não percebem que estudar numa escola pública significa que todos estão pagando para que você estude. Exato. Quer dizer, isso não é de graça, né? Não existe almoço grátis, como dizia o economista Milton Friedman. Então não é assim que funciona. Então essa gratidão que você tem é um ato belíssimo. Agora, investindo nesse ponto aí, desse momento inicial, quer dizer, você fez isso tudo sozinho, você contou com a ajuda de alguém, como é que foi esse momento da criação da Fundação Sorria? Olha, que depois eu quero vamos falar dessa questão da saúde bucal mesmo, que é problemática também desse público e tal. Nós iniciamos o trabalho com duas profissionais daqui de Ouro Preto, eu e mais duas pessoas, a Maria Clara Damiano Paiva e a Terezinha de Jesus Peixoto Chaves. Nós iniciamos o trabalho lá em cima, na Santa Efigênia, na creche Casulo, levando os condimentos da profilaxia, da prevenção, enfim, numa conduta essencialmente preventiva. Introduzimos os hábitos elementares para se manter uma boa higiene, mas
nos veio o questionamento assim de imediato: e o que fazer com aquelas centenas de boquinhas mutiladas? Não adiantava nada a gente preservar os elementos dentários que estavam íntegros, que estavam salutares, mas nós tínhamos que restaurar, nós tínhamos que reabilitar aquelas boquinhas para que a dor findasse, né? Para que o desconforto mastigatório findasse. Então nós partimos para a criação de uma unidade de atendimento odontológico lá. E infelizmente eu me empolguei, infelizmente que eu digo, porque eu me empolguei muito com a criação dessa unidade e filosoficamente entrou em choque com as outras duas companheiras, duas dentistas que não comungavam com a ideia de aumentar a dimensão do atendimento para esse viés do curativo. E elas acabaram se afastando, né, vamos dizer assim, do triângulo que determinou a criação de tudo isso, e então eu insisti, claro, com a ajuda de alguns profissionais que vinham estagiar aqui, das escolas com quem eu tinha contato, e nós começamos a criar essa unidade de atendimento lá. Isso com os próprios recursos, até aí não há ninguém externo ajudando. O que aconteceu? Como que nós conseguimos captar o recurso? Eu tinha dentro da minha clientela profissionais que dirigiam as empresas da região. Mineradoras, a Novelis, a antiga Alcano, Mino do Brasil. Uhum. Essas pessoas, para elas eu vendia a minha ideia. Uhum. E eu passei para elas o meu propósito. E elas então compraram a minha ideia. E eu consegui, através de uma grande companhia, passou a me dar suporte, que é a Irene do Sacramento, que era a dirigente da creche. Ela passou a me dar ajuda para que eu perambulasse pelas direções das empresas buscando recurso. E graças a Vale, a Samarco, a Novelis, nós construímos essa unidade com recursos dessas empresas. Entendi. E passamos a fazer o atendimento com um padrão diferenciado, ali na unidade mesmo da creche Casulo Noêmio Veloso. Quer dizer, você e alguns outros profissionais com a mão de obra e a tecnologia, que vocês conheciam, claro, sem isso nada feito, e as empresas com suporte, um aporte aporte financeiro. Para compra de material, que é inevitável. Né? Tivemos a ajuda das paróquias também, passamos a contar com a contribuição financeira de centenas de pessoas da sociedade civil organizada. Olha que bonito, entendeu? Isso. Através de um carnezinho, né? E fomos contagiando pessoas. E o que aconteceu, Marcelo? Aconteceu que as pessoas perceberam que nós tínhamos um padrão, um paradigma de atendimento diferenciado. As pessoas daquela região ali começaram a divulgar o nosso trabalho e começaram a descer as crianças do Morro da Piedade, Morro Santana, e foi ficando um conglomerado de crianças grande e dificultando inclusive a operacionalização do trabalho. Então nós resolvemos? Eu digo nós porque aquilo que eu te falei do sonho, porque a gente tem que tentar contaminar as pessoas mesmo, para que elas nos ajudem, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. E então eu comecei a pensar na possibilidade de construir uma unidade lá em cima no morro. Fizemos inclusive um planejamento de construirmos 6 unidades espalhadas nos pontos periféricos de Ouro Preto, e passamos a construir a 2ª unidade lá em cima no morro. Qual morro? No Morro da Piedade. Fizemos a 2ª unidade lá. E nisso, o poder público, na época, se interessou pelo nosso trabalho, né? Tinha passado mais ou menos quanto tempo entre o início do trabalho na creche até a construção da unidade da primeira unidade? 1 ano. 1 ano. 1 ano. Aí o poder público passou a ficar... No ano seguinte, o poder público já foi sensibilizado pelo trabalho e nos deu um certo suporte. Não foi grande não, mas nos deu um certo suporte. E nós começamos a desenvolver esse trabalho lá, e eu despendia do meu tempo de consultório, de clínica, um tempo grande, sabe?
em sacrifício da família, das filhas que eu tenho, enfim. Foi um período assim empolgante, mas ao mesmo tempo eu sacrifiquei muita coisa na minha vida para colocar isso em funcionamento. E a coisa tomou uma proporção tão agradável sob o aspecto de resolução que eu resolvi partir para uma terceira unidade, a pedido de uma líder de um bairro comunitário. Nós construímos a unidade do bairro São Cristóvão, depois construímos a unidade do bairro Saraminha de Cima, e a coisa foi indo, quase que fiquei meio anestesiado pela empolgação. Fomos construindo e aparecendo pessoas e mais gente ajudando, participando, e fizemos convênios com a Universidade Federal de Belo Horizonte, da UFMG. Fizemos convênio com a PUC, fizemos convênio, estagiários vinham nos dando ajuda também. Desculpe lhe cortar, que lógico, você sabe muito melhor do que eu nesse aspecto, mas o fato de crescer significava encontrar mão de obra. Você não tem apenas o dentista atuando ali, você precisa de um aporte técnico, um trabalhador, um escriturário que seja para organizar até a fila de atendimento. Quer dizer, então, ou seja, para cada nova unidade significava um novo conjunto de pessoas. Estrutura. Exato, e isso não é uma coisa simples de se resolver. Eu fico imaginando isso. Marcelo, nós fizemos uma diversificação de estratégias na captação de recursos que, às vezes, nos meus momentos de reflexão, eu fico imaginando como é que nós conseguimos tudo isso. Nós começamos a fazer shows com artistas. Nós temos um parceiro que virá agora, no dia 22 de novembro, no Centro de Convenções, que é o João Bosco, que nos deu já 13 shows em Ouro Preto, de graça, com toda a estrutura dele, em que nós captamos recursos através desses shows, através da divulgação e do patrocínio de pessoas que participaram, e além da bilheteria, artistas plásticos. Nós já fizemos vários leilões de quadros de artistas, doações. Eu tenho um acervo hoje lá na Fundação de 123 quadros, num próximo leilão que vamos fazer. Já fizemos 2 grandes leilões. É bacana isso. Arrecadamos muito recurso. Eu ganhei um prêmio corporativo da Novelis do Brasil, e fui à Flórida receber $50 mil na época, cujo valor era R$ 4,30 o dólar na época. Trouxe de lá um quantitativo razoável. Fizemos rifas, fizemos todo tipo de... E é uma coisa que não acaba, porque a fundação precisa sustentar tudo isso. Mas o grande parceiro mesmo é o poder público, que hoje nos dá 60% do custo operacional. Nós tivemos uma defasagem da última administração para essa, porque os insumos subiram muito de valor, e já essa administração, por coincidência, nós vamos assinar um contrato. Nós somos hoje prestadores de serviço para a prefeitura. Nós temos uma ação complementar, já que a prefeitura não consegue absorver todo tipo de problema na população infantil e na população jovem. Nós somos hoje uma entidade jurídica de direito privado prestando serviço à prefeitura, e vamos assinar um contrato com a prefeitura que vai nos dar um quantitativo, revertendo toda essa carência nossa que estamos vivendo de 1 ano e meio para cá, por causa do aumento dos subsídios, dos insumos, e vamos ter agora um contrato que vai nos dar a possibilidade de equilibrar o financeiro da instituição. Quantos funcionários a Fundação Sorria tem, incluindo, eu estou pensando aí nos dentistas e funcionários da burocracia, e quantas pessoas são atendidas? Porque a gente vai começar a entrar nessa parte. Mas você tem esse número? Marcelo, nós temos hoje 55 funcionários. Espalhados em todas as unidades? Nas unidades. São 45 nas unidades, nas 11 unidades que temos, mais o corpo administrativo.
E temos mais 10 funcionários vinculados à fábrica de sabonetes Pérola, que nós temos uma fábrica hoje de sabonetes, construída e criada com recurso do governo da Holanda. Nós fomos na Holanda buscar esse recurso, que nos deu na época 53 mil euros, e fomos a São Paulo numa feira internacional de equipamentos de fabricação de sabonetes e compramos toda a fábrica moderníssima, que está instalada aqui na área da Novelis, e temos a nossa loja, que é lá no hall do Cine Vila Rica, em Ouro Preto. Temos a lanchonete também, ao lado da loja, nos dando um retorno financeiro para que a gente possa operacionalizar tudo isso, sendo que tudo isso nos gratifica muito, porque nós temos hoje, inclusive, Marcelo, convênios com a UFOP, há muito tempo, desde a primeira administração do reitor João Luiz, em que os alunos da engenharia de produção, os alunos da escola de farmácia, através do curso de cosmetologia, fazem estágio na fábrica, os alunos da engenharia de produção nos dão suporte lá na nossa fábrica também. Então nós temos uma relação de parceria também com a UFOP. Tudo isso agregando recursos para que a gente... Esses 55 funcionários inclui aí os funcionários da fábrica? De sabonetes também. Também, tá incluído todos aí. Todos aí. Eu tenho hoje um gerente administrativo. Quantos dentistas você tem? São 11 profissionais. 11 profissionais? Praticamente um por unidade. 11 dentistas. Agora temos THDs e temos ACDs, né? Temos técnicas em higiene bucal e temos... hoje a nomenclatura não é nem mais essa que eu estou utilizando, mas para uma entrevista como essa, em que as pessoas precisam ter conhecimento da função delas, a técnica que ajuda o profissional, e temos a assistente de consultório dentário, né, que é aquela que serve ao dentista dentro do atendimento clínico, e a técnica que faz a supervisão da escovação supervisionada, do controle, da orientação aos pais. E a nossa metodologia é uma metodologia super premiada, porque é uma metodologia que deu certo. Eu vou entrar agora nos números. Nós tínhamos um índice epidemiológico, um CPOD, aqui em Ouro Preto, há 20... Por favor, CPOD... eu vou traduzir tudo isso para você. Por favor. A Organização Mundial de Saúde, ela dá parâmetros para que você possa aferir o quadro dentário de um país, de uma população. E nós já estamos inseridos naqueles países de baixa incidência de cárie. O Brasil hoje avançou muito, principalmente de 2004 para cá, no primeiro governo Lula, com a criação do programa Brasil Sorridente, que foi o primeiro presidente na história da República Brasileira que direcionou um montante de recursos enorme para assistência odontológica, criando esse programa fantástico que chama Brasil Sorridente, que tem 1000 unidades odontológicas de atendimento na atenção básica espalhados pelo Brasil inteiro, inclusive aqui em Ouro Preto, que chama CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. Houve um avanço muito grande. E nós tínhamos um CPOD aos 12 anos, que é um parâmetro interessante, que é um parâmetro da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde preconiza que você seja considerado um país de condição bucal saudável, que você tenha até o ano de 2010, se você tivesse até o ano de 2010, CPOD 1, cariado, C, perdido, P, O, biturado, O, D, CPOD, é a unidade epidemiológica, CPOD, aos 12 anos tivesse 1. Nós temos hoje em Ouro Preto, depois de 25 anos de atuação no nosso trabalho, naquela época, nós tínhamos um CPOD de 3,87. 3,87.
Hoje nós temos um CPOD em Ouro Preto de 1,27. Houve uma queda significativa da incidência de cárie aqui no município de Ouro Preto. Tá certo. Luiz, eu vou te pedir um tempinho, porque a gente vai ter que fazer um intervalo. A gente já volta rapidinho para o nosso UFOP Entrevista. É só um minutinho. Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa. Trabalhar sentado o dia inteiro ou navegar durante horas pela internet pode resultar em problemas circulatórios, dores na coluna e ganho de peso. Procure a postura correta para realizar seu trabalho. Movimente-se e alongue-se. Se for possível, participe da ginástica laboral que é oferecida por algumas empresas, com o objetivo de evitar acidentes de trabalho e reduzir os impactos de determinadas tarefas. Viva a vida em movimento. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério do Esporte. Quer informação e cultura? Sintonize 106,3 UFOP Educativa. Informação e cultura ao seu alcance. A UFOP Educativa apresenta Sintonia Ambiental. Olá, começa agora o Sintonia Ambiental, programa onde você fica ligado nas notícias de meio ambiente. Hoje você vai entender um pouco mais sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei que define instrumentos importantes para permitir o avanço necessário no Brasil contra um dos principais problemas da sociedade moderna: o lixo gerado pelas pessoas no seu dia a dia. Ela prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentáveis. Veja quais mudanças ocorrem com a Lei dos Resíduos. Os municípios devem fazer plano de metas sobre os resíduos gerados com a participação dos catadores locais, chamado de Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos. Os lixões, muito comuns nos cenários nacionais, precisam ser eliminados em 4 anos. Como a lei foi criada em 2010, a irradiação dos lixões ou vazadouros no país tem que acontecer até este ano, em 2014. Cooperativas de catadores serão contratadas pelas prefeituras para coleta e reciclagem dos resíduos, aumentando a renda das pessoas que ajudam nessa tarefa. Mais produtos retornarão à indústria após o uso pelo consumidor, através da coleta seletiva. O consumidor deverá fazer a separação mais criteriosa nas residências, através da separação do lixo em casa entre plástico, papel, vidro e alumínio. Deve ser feita pelas prefeituras campanhas educativas para a mobilização de moradores, incentivando a coleta seletiva. Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, programa de educação tutorial PET Engenharia Ambiental. Apresentação: Bruna Sudário. Orientação: Professor José Francisco do Prado Filho. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio UFOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Olá a todos, estamos de volta com o nosso programa UFOP Entrevista, cujo tema de hoje é Situação da Saúde Bucal em Ouro Preto. Para tanto, a pessoa que nós estamos entrevistando hoje é Aloysio Fortes Drummond, que é ninguém menos que o fundador do projeto Sorria, da Fundação Sorria. O nosso programa tem a produção da Eliane Santos e Tatiana Mota, a supervisão técnica do Cimei Goderi e Danilo Nonato e a direção geral de rádio e jornalismo do Chico Daer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente retorna à nossa conversa com a Aloysio. Aloysio, no final do primeiro bloco,
Você estava citando 2 índices aí, um em relação ao que Ouro Preto era 25 anos atrás, com uma taxa, uma incidência de cárie a partir de uma referência internacional, cuja taxa estava em 3,87. E que agora, a meta era que em 2010 chegasse a 1, lamentavelmente não foi possível, porém o índice hoje está em 1,27, se a minha memória não me trai agora, que é um ganho extraordinário, sem discussão. Queria voltar nesse assunto, mas eu queria antes que você me respondesse quantas pessoas a Fundação Sorria atende hoje, para a gente depois cair nessa questão de saúde pública mesmo. Por favor. Ô Marcelo, a nossa metodologia é mais ou menos... inclusive eu utilizo esse termo que foi criado por nós na Fundação Sorria, que é a catequese profilática. A nossa grande bandeira, que é a prevenção, e nós temos como filosofia mesmo de conduta, catequizar mesmo as famílias mais pobres, de baixa condição socioeconômica, para que elas tenham os cuidados necessários para que seus filhos não padeçam daquilo que elas enfrentam no seu dia a dia em relação à saúde da boca. Então, a nossa metodologia consiste em levar para a unidade, que eu chego até chamar de santuário, né? Os meus 11 santuários. Eu tenho, inclusive, lá no bairro do Pocinho, uma unidade em que eu coloquei um sino. Está tão no alto, eu coloquei um sino para caracterizar mesmo que ali é um lugar sagrado para mim, essas unidades, porque nós levamos para as unidades os pais, as mães, os padrastos, as madrastas, os avós, os simpatizantes, os parentes das crianças. Nós levamos para lá toda semana, porque essa criança ela não pode ir à unidade, e ela tem que ir semanalmente. Existe uma lista de chamada, ela é fiscalizada por essa lista, ela tem que ir toda semana para que ela faça a escovação supervisionada, e ali, naquele encontro, embora seja em um tempo limitado, a gente passa as informações necessárias e transforma aquele pai, aquela mãe, aquele responsável pelaquela criança, num cúmplice do nosso processo. Então, o objetivo dessas unidades é trazer para as famílias a cumplicidade, para que eles possam fazer aquela orientação que nós determinamos. Ou seja, não pode uma criança à noite dormir com uma alimentação rica em carboidrato, como é a alimentação hoje. Aí vai um paradoxo, enquanto a cárie vai diminuindo, e eu vou dizer mais durante a entrevista que não é só a profilaxia. Depois de 1970, o flúor passou a atuar também como um grande agente preventivo, através das pastas de dente, através dos reservatórios de água, enfim. Mas então, como eu estava dizendo, então é inadmissível que uma criança com a boca contaminada por uma alimentação, às vezes rica em carboidrato, que ela durma à noite sem que ela faça uma higienização bem feita, né, usando uma escova e um fio dental. E a criança, até 9, 10 anos, ela não tem uma destreza, ela não tem uma coordenação motora suficientemente satisfatória para fazer uma boa higienização. Então é necessário que o pai e a mãe façam isso, até que você introduza o hábito, né? Eu costumo ser até um pouco rude, dizer: você não toma banho todo dia? Não toma? Então, você toma banho todo dia, então você tem que escovar seus dentes todo dia. E eu vejo, às vezes, muitos programas de orientação na mídia, na televisão, no rádio, em que, às vezes, o fio dental não tem essa conotação, essa dimensão que deveria ter. Nós fizemos até pouco tempo uma campanha grande, vamos fazer de novo, porque no dia 18 de julho vamos ter aqui o Conselho Regional de Odontologia fazendo uma grande campanha sobre o câncer bucal. E Ouro Preto é uma cidade onde existem muitos tabagistas e alcoólatras, então são dois componentes que favorecem muito o câncer,
nós vamos ter aqui no dia 18, então nós vamos associar essa campanha do fio dental, que eu falo repetidas vezes nas minhas entrevistas que dou no rádio, na televisão, sobre o uso do fio dental. Porque o adolescente, ele passa às vezes 8, 9, 10 anos na Fundação Sorria aprendendo, né, incorporando esse hábito, e a partir do momento em que ele tem alta, né, porque depois de uma certa idade ele é liberado, o tratamento dele é concluído, não só a parte dentária, como também a parte ortodôntica, a parte ortopédica, que é um grande vagão também que nós temos dentro do nosso trabalho. Nós vamos fazer agora um novo contrato, vamos receber uma nova subvenção da Fundação Gorsex, também, que eu aproveito para agradecer, que tem nos ajudado muito ao longo da nossa trajetória, através de subsídios financeiros. Enfim, nós vamos fazer uma grande campanha sobre o fio dental também, associada a essa campanha do câncer bucal, porque, voltando ao que eu havia dito, é inadmissível você deixar essa criança dormir, porque se essa criança, mesmo comendo uma alimentação rica em carboidrato, em açúcares, traduzindo no português mais direto, se ela fizer uma boa higienização com uma escova e fio dental, ela não vai ter cárie. Açúcar não vai ser o grande vilão. O grande vilão da enfermidade, né, que mutila, né, é exatamente a falta de cuidado. Então nós temos, voltando àquilo que eu tive falado do paradoxo, a população está ficando mais obesa, porque está comendo muito mal, né? Está comendo muito carboidrato, né? Muita alimentação fast food, e, ao mesmo tempo, a cárie está diminuindo no mundo inteiro. A enfermidade está sofrendo declínio pela conscientização, pelo flúor, pelos programas estruturados, enfim. É uma enfermidade que está diminuindo relativamente, com um grau de relativa eficiência nas populações do mundo inteiro. Então, Luísa, aí que está. Eu queria aproveitar, eu quero insistir numa pergunta e agora eu tenho uma segunda dúvida. Então, quantos são atendidos então pela Fundação Sorria? Nós temos... E, na sequência, qual é a idade limite? Quer dizer, você já deixou na sua fala claro que o atendimento prioritário é para criança e tal, ponto. Quer dizer, qual é a idade limite, então, quer dizer, a partir de que momento as crianças recebem alta? Você, segundo os critérios, é claro, da Fundação. Então, quantos são atendidos e qual a idade limite, em média? Marcelo, estatutariamente, nós atenderíamos só crianças de 0 a 7 anos. Mas já fugimos a essas normas estatutárias há muito tempo. Por quê? Porque nessa metodologia em que você tem a facilidade de acompanhar o desenvolvimento esqueletal da criança, e você dando o acompanhamento no desenvolvimento da face, você às vezes não, quase sempre você tem a facilidade de detectar uma anomalia esquelética que você introduz os seus equipamentos ortopédicos na hora exata. Eu vou dar um exemplo bem fácil de ser entendido. Uma mordida cruzada, por exemplo, uma criança que nasce com um trespasse de mordida. Então ela precisa de usar um aparelho ortopédico rápido, às vezes precocemente, com 6, com 7, com 8 anos, para abrir aquela arcada e desobstruir aquele trespasse. Então, se você está acompanhando a criança todas as semanas, você está escovando e vendo, você introduz aquele elemento ortopédico. Uhum. Mas muitas vezes a ferramenta ortopédica não foi suficiente para resolver e dar sequência ao desenvolvimento esqueletal dela. Então você tem que introduzir, às vezes, a parte ortodôntica, que é a parte em que você corrige os apinhamentos, corrige as anomalias de posição dos dentes, enfim. Essa criança, às vezes, ela ultrapassa 13, 14, 15, dependendo da complexidade do caso, ela vai até 18 anos. Vai caso a caso, é o limite de idade. Caso. Então, quer dizer, o estatuto dizia 7, mas pelo bem da saúde pública... Nós só vamos liberá-la depois que ela tiver. E esse vagão que eu havia te dito, que é um grande vagão que nós temos,
Ele tem uma procura absurda, porque todo mundo quer ficar bonito, Marcelo. Hoje as pessoas querem se embelezar mesmo. E as pessoas sabem que a importância que tem o sorriso na face de uma pessoa, né? A autoestima que dá um sorriso não mutilado, né? Para a introdução, para a inserção na sua vida profissional, no seu cotidiano, no namoro, no beijo, na relação amorosa, enfim, né? Uma mulher, ela desmorona a sua beleza toda. Eu digo mulher, não que eu seja machista, nem seja... Não, mas mais olhando o lado feminino, né? Porque é o lado mais bonito mesmo, mais belo, né? Eu vejo. Sem assim, dúvida. A mulher perde toda a sua beleza se ela tiver, por exemplo, uma face harmônica, uns olhos verdes maravilhosos, um cabelo bonito, um nariz bem feito, harmônico. Se ela, ao sorrir, ela não demonstrar compatibilidade com aquela beleza que ela tem na face. Desmorona. Eu li um artigo há muitos e muitos anos atrás que fizeram um congresso no México, acho que foi na Cidade do México, em que reuniram esteticistas, cirurgiões plásticos, maquiadores, todos os profissionais ligados à beleza da face da mulher, e chegaram à conclusão que o órgão mais importante da face era a boca, os dentes, porque o sorriso é realmente uma coisa de fundamental importância. Você veja, e hoje em São Paulo, por exemplo, eu sei porque minha filha é jornalista, trabalha na revista Exame, e ela me passa esses referenciais. Você não consegue um bom emprego hoje, em qualquer repartição, em qualquer conglomerado, se você não tiver um sorriso harmônico, bonito, bem feito. Você tem que ter isso. Não, sim. E quantas pessoas a Fundação atende? Você tem ideia, mais ou menos? São 7 mil hoje cadastradas. 7 mil. Mas nós já atendemos ao longo desses... Não, isso aí nós já atendemos milhares e milhares de crianças. Não tem como. Né? Pessoas que hoje estão inseridas no mercado de trabalho, que nós transformamos a vida delas através do tratamento ortopédico, ortodôntico. E aí eu queria, investindo nessa discussão da saúde pública, eu já estou pensando em saúde pública mesmo. Bom, você coloca, há 25 anos o índice em Ouro Preto era 3,87 e hoje é 1,27. É óbvio que talvez seja menos, porque o último levantamento epidemiológico, se não me engano, foi em 2008. Nós estamos em 2014, já tem 6 anos. Quer dizer, sem falsa modéstia, com certeza a Fundação Sorria contribuiu muito para isso. Contribuiu. Agora, você, enquanto dentista, não é uma pergunta óbvia se você está satisfeito. É claro que você vai dizer que não. Você vai estar satisfeito quando o problema desaparecer. Agora, dentro do que foi possível, você está satisfeito com esse trabalho? E o que mais falta investir? O que você pensaria em termos de pensar na saúde bucal da população de Ouro Preto, das crianças principalmente? Que falta fazer? Ô Marcelo, eu estaria adotando uma postura triunfalista se eu me desse por satisfeito. Eu estou super insatisfeito, eu tenho tanta coisa, e eu estou sentindo que biologicamente eu estou me aproximando dos 70 anos, né? Então eu fico pensando às vezes, meu Deus, será que eu vou ter condição de realizar tudo que eu sonhei? Porque nós levamos agora recentemente o novo prefeito de Ouro Preto, José Leandro Filho, nós levamos as unidades para que ele conhecesse. Ele ficou maravilhado com o que ele viu, e eu me senti extremamente orgulhoso pelas condições assépticas, as condições de esterilização, as condições arquitetônicas das nossas unidades, todas construídas assim, às vezes de uma maneira simples, mas muito bem projetadas. Então eu fiquei pensando, meu Deus, eu tinha que levar isso para os distritos que ainda não têm, para as comunidades que ainda não puderam absorver esse tipo de atendimento. Será que eu vou dar conta de conduzir esse processo? Mas enfim,
A insatisfação é que gera sim. esse que você isso. Tem uma lista de prioridades que deve estar ao todo uns 7.000 itens, eu não tenho dúvida. Agora, pensando no mais imediato, qual seria o próximo passo da Fundação Sorria, da ação desse, muito mais, aliás, do que da Fundação Sorria, do Aloísio que projetou, que tem esse projeto e carrega esse projeto há tantos anos, qual seria o próximo passo? É estender para os distritos que ainda não têm as unidades? O nosso maior sonho agora, no nosso planejamento agora, é nos tornarmos sustentáveis, autossustentabilidade. Essa que é a nossa meta de imediato, de momento. Ou seja, nós conseguimos, através dessa fábrica de sabonetes, o recurso necessário para que possamos ampliar a atividade da instituição. E também uma coisa que eu alimento há muitos anos e estou botando em execução, que é o teatro, que eu sou um amante do teatro. Eu adoro o teatro. Na minha adolescência eu fui ator, mexi com pequenas enquetes e hoje eu estou levando um monólogo que eu coloquei em execução há 4 anos atrás, mas tive uma enfermidade muito grave. Fiquei hospitalizado, tive que me submeter a uma cirurgia mais complexa e eu acabei que eu paralisei um pouco. Mas agora estou voltando à atividade e dia 18 agora nós estamos fazendo uma pré-estreia que chama O Despertar da Consciência, o Peregrino da Solidariedade, que é a palavra solidariedade, é a palavra que eu mais alimento dentro de mim, que é ser solidário mesmo. As pessoas têm que ser mais solidárias com as carências, com as necessidades, enfim. O teatro, eu quero também consolidar também esse projeto meu do teatro, sabe? Mas o prioritário mesmo é a sustentabilidade. E você citou, né, que aproximadamente 60% dos recursos vêm de recursos públicos, né? Públicos. Então é uma luta árdua realmente. É árdua, porque os outros 40% eu tenho que me virar através de doações, através de pedidos que eu faço, de pessoas que... Teve uma época, Marcelo, que eu andava por aí e que muita gente que me via... Saía correndo. Eu fico imaginando por quê. Eu estendi o chapéu mesmo. Assim, nós passamos muitas dificuldades, tivemos muitos momentos de angústia, de amargura, de achar que a coisa não ia se consolidar, não ia ter sequência, mas felizmente ao longo desses anos todos conseguimos superar todos os obstáculos. Luiz, olha só, o que eu vou lhe perguntar agora é uma pergunta de um leigo mesmo. A minha formação, eu sou graduado em História com mestrado e doutorado em Ciência Política, então eu estou bem distante da sua área. Poderia equiparar o teu projeto como se fosse um dentista de família ao médico de família? Seria algo assim? Ou eu estou pensando e falando uma grande bobagem aqui? Até lhe peço desculpa se estiver falando bobagem mesmo. Olha... A concepção é mais ou menos a mesma, a fundamentação filosófica exato, nesse sentido, quer dizer, uma coisa de prevenção. Quer dizer. Mais ou menos a mesma, é a orientação mesmo, é você atuar com a atenção primária e atenção básica de uma maneira bem evidente. É o caso da introdução desse programa que eu acho maravilhoso, que é o Mais Médicos. Não, sim, porque você está falando aí o tempo todo, que isso me vem na cabeça, quer dizer, eu falei, ele tá trabalhando com a lógica que é mais ou menos universal e que no Brasil ainda encontra alguma resistência, como em alguns outros lugares do mundo, que é pensar a saúde como algo preventivo. É muito mais inteligente, você consegue alocar melhor os recursos, você consegue direcionar melhor os recursos, e lembrando que são recursos públicos, quer dizer, todos pagam por isso no final das contas. É muito mais inteligente. A sua ação, por exemplo, é extremamente inteligente. Então... Ô Marcelo, existe um procedimento preventivo dentro de uma tecnologia que foi preconizada na década de 70, que é o selante. O selante, o que é o selante? É você pegar aquele dente que ainda não está ainda com a sua maturidade estrutural, orgânica, que acabou de fazer erupção, um molar, por exemplo, de 6 anos, um molar permanente, numa criança de 6 anos, e passar
por cima daquelas superfícies vulneráveis da morfologia anatômica daquele dente, você passar uma camada de protetor. Ou seja, como se você colocasse um sinteco no assoalho. Você, quando quer proteger o assoalho contra os arranhões, contra as mazelas, você passa sobre ele um sinteco. Esse selante é uma película que você passa sobre os dentes, principalmente na superfície de cima, que é chamada superfície oclusal, e que tá cheio de fossas, cicatrículas, fissuras, que são elementos responsáveis pelo armazenamento da placa bacteriana, que vai fomentar a cárie. Você passa sobre aquele dente uma camada de selante e você protege aquele dente. Nós introduzimos no município de Ouro Preto essa tecnologia do selante há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Mas teve esse selante teve uma responsabilidade, teve um resultado tão gratificante que hoje, o dia que eu faço esses procedimentos, por exemplo, quando eu vou todas as quintas-feiras para a unidade nossa de Antônio Pereira, que eu faço o meu voluntariado lá, que eu faço diversos selantes em crianças de baixa condição socioeconômica, eu volto de lá realizado. Imagina. Porque aquilo ali foi a arma exata que eu usei para combater a bactéria, a cárie, a enfermidade. Foi o selante. Então, eu fiz com que aquele dente tivesse uma vida longa, né? Porque eu passei aquela camada sobre aquela superfície. Então eu volto de lá realizado. Então é a coisa que eu mais adoro, é construir sorrisos não mutilados. Não me causa grandes... Eu faço reabilitação, eu sou pós-graduado em prótese fixa e oclusão, mas o que me dá satisfação mesmo é construir um sorriso e não reabilitar. Entendi. Porque é o que a natureza forneceu à pessoa, é que se eu tenho elementos para possibilitar que aquela integridade se preserve, é o que mais me satisfaz. Tá certo, Luiz. Olha, mais do que lhe agradecer, que fique o registro, foi uma honra entrevistá-lo, porque eu fico muito feliz e me sinto gratificado de trabalhar num lugar que tem um sujeito como você, que faz um trabalho tão magnífico como esse. Olha, meus parabéns mesmo. Que a Rádio FOP puder fazer, o que eu, o Antônio Marcelo, professor da universidade, puder fazer. Se eu já fazia essa propaganda sem saber de todas essas nuances, agora farei muito mais, entendeu? Agradeço a você, a tua presença aqui hoje, muito obrigado mesmo, tá? E agradeço aos nossos ouvintes por mais esse nosso UFOP Entrevista, o programa que tem a produção da Eliane Santos com a Tatiana Mota, a supervisão técnica do Cimei Gonderim Danilo Nonato, com a direção geral de Rádio Jornalismo do Chico Daia. Luiz, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Marcelo, a honra foi minha. E o único pesar que eu tenho é que eu tenho certeza que se eu fosse citar todos os nomes de todas aquelas pessoas que me ajudaram durante esses 25 anos de fundação, eu tenho certeza que eu esqueceria de alguém. Então, eu prefiro colocar na publicação que vamos lançar esse ano, um livro. Nós estamos lançando esse ano um livro dos 25 anos da fundação. E lá eu vou agradecer todas essas pessoas de uma maneira bem enfática, essas pessoas que participaram do meu sonho. E eu é que agradeço o nome da rádio, Você Sonhar. O agradecimento é meu. Muito obrigado, gente. Até o nosso próximo UFOP Entrevista. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.